Amém. A paz do Senhor esteja conosco. Hoje nós vamos pregar no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo número 1, versículos 26 ao 38. Capítulo 1, versículos 26 ao 38. Então nós queremos dar também uma saudação para os nossos irmãos lá de Dondo, lá na África. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E enquanto vocês abrem as suas Bíblias para a gente ler de maneira articulada, né? O título da mensagem de hoje é: Bem-aventuradas sois vós, mamães. Bem-aventurada é você, Dona Lidionete, como mãe, é a Conceição, é a Dona Matilde, é a Kátia, é a Renata. É Lucas 1. Lucas 1, versículos 26 ao 38. E todas as graças, todas as demais que estão aqui. Essa mensagem de hoje, primeiramente, é óbvio, é para a gente glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente quer hoje honrar também as nossas mães. Então o título da mensagem é: Bem-aventuradas sois vós, mamães. Eu não sei se vocês observaram, eu não coloquei como título Bem-aventuradas sois vós, mães. Eu coloquei mamães. E quando eu estava preparando essa mensagem, quando o Senhor me inspirou nessa mensagem aí, ao final, é uma coisa incrível como é que Deus, como é que Ele desperta os sentimentos da gente, né? Então, ao final, quando eu estava fazendo a conclusão, o Espírito Santo me tocou de tal maneira que eu fiquei muito emocionado e não contive as minhas emoções, né? A minha mãe já não existe mais aqui, e aí uma coisa que me tocou no coração: vou imediatamente ligar para um tio meu, que é o irmão mais novo da minha mãe, que ainda está vivo, para perguntar a ele. Você vê como é que Deus tocou nessa, de eu checar ou verificar como é que eu tratava a minha mãe. Aí eu liguei para o meu tio e perguntei a ele: escuta, tio, a minha mãe criou os meus irmãos, porque a mãe dela faleceu muito cedo. Então, esse tio, eu perguntei a ele: você que estava lá com a gente quando eu era pequeno, você se lembra como é que eu chamava a minha mãe? Se eu chamava a minha mãe de mãe ou se eu chamava a minha mãe de mamãe? Aí depois a conversa transcorreu e o importante é que ele pôde satisfazer o desejo do meu coração, né? Naquilo que é o sentimento que Deus despertou no meu coração em gratidão pela minha mãe. Então vamos ler a palavra do Senhor em gratidão a Deus pela minha mãe. Então aqui eu vou ler e de vez em quando vocês interferem quando eu chamar vocês a ler alguma parte. Diz a palavra do Senhor: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e esse anjo foi enviado a uma virgem que era chamada Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: o que ele disse? Salve. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: o que o anjo disse? Não temas, Maria, não temas, porque achaste o quê? Graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará quanto tempo? Para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será o quê? Chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, outras traduções chamam prima, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizem ser estéril. Porque para Deus o que tem? Nada é impossível. Para Deus nada haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria o quê? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim o quê? Conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor, ajuda-me a transmitir a mensagem que o Senhor inspirou, para que a gente, hoje, falando de fé, cantando as canções de fé e vivendo pela fé, a gente possa aprender, não só as mães, mas os filhos aqui presentes, o que a maternidade representa no seu plano para a vida das mães, para a vida dos filhos, para a vida dos netos e para a vida da família. Assim nós oramos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, a maternidade, ela é um mistério divino. Vocês que são mães, vocês sentem isso, sentem essa realidade muito mais do que nós que não somos mães. Agora, esse mistério acontece porque a mãe recebe a graça de poder gerar um filho e assim o plano de Deus se cumprir na vida da mulher. Por quê? Porque lá no princípio o Senhor disse o quê? Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Então, imagina quanto importante no plano de Deus para a humanidade é uma mãe, ou são as mães, porque o plano de Deus é completo, né? Então as mães são o canal da graça de Deus para que o plano dele se complete. Então, o que acontece nesse mistério? Neste mistério, Deus é o dador da vida, ou o doador da vida, e a mãe é aquela que é bem-aventurada quando o Senhor envia o sopro de vida para aquele ser que está no seu ventre no momento em que aquela criança vai nascer. E aí, aquele ser se torna o quê? Alma vivente. Então, né, é um mistério divino em que a mãe tem o papel de gerar um corpo dentro do seu ventre. Mas é Deus que dá o quê? O sopro de vida para que aquele ser se transforme numa alma vivente, como está escrito. Então, outro ponto essencial no entendimento do papel da mãe, porque Deus tem o seu papel para que aquilo que ela reproduz no seu ventre, aquele ser que ela reproduz no seu ventre, possa ter vida dependendo do sopro que ele manda. Porque, de outra maneira, aquilo seria um corpo sem vida, né? Eu não sei se vocês já viram nascer uma criança sem vida, né? Uma criança que já nasce
morta, e aquilo dali é triste, porque a gente vê aquele corpinho lindo, mas não tem vida. Então, esse é o plano de Deus, e o plano de Deus em tudo é um plano fantástico. Não existe erro no plano de Deus. Só alguns homens durante os séculos sempre procuraram encontrar alguma contradição dentro da Bíblia para alegar que a Bíblia não é a verdade de Deus, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês hoje, mulheres, que vocês são muito especiais. Vocês são muito especiais porque na maternidade vocês têm o privilégio de serem o canal do amor de Deus para se espalhar não só no meio da família, mas também no meio da comunidade, no meio da igreja e no meio da humanidade. Eu fico imaginando, se vocês não existissem, como é que iria acontecer do plano de Deus se cumprir em termos de crescer e multiplicar-vos e em termos de transmitir o amor de Deus. Os homens, eles também podem transmitir o amor de Deus como pais, mas as mães têm um dom muito especial de poderem cumprir o papel de que o amor de Deus se espalhe no meio da família e no meio da humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, causa-me uma indignação muito grande quando eu vejo essas histórias aí de alguns seres, que eu colocaria seres entre aspas, eu não sei que tipo de seres querendo inventar e inventando os robôs, para quê? Para não só imitar o homem, num dia desse eu vi na televisão, o cara lá fazendo a propaganda do robô, que ele inventou, que o robô imita o homem falando. Mas eles querem inventar o robô não só para imitar o homem, mas para substituir o homem. Imagina, que pretensão, né? Que pobreza de espírito, que falta de entendimento da riqueza do amor de Deus, porque um robô jamais poderá imitar ou substituir o homem. Então, hoje eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio a nós para completar ou para cumprir o plano de Deus. E quero agradecer a Deus pelas mães, pelas nossas mães, porque a gente sabe que todo dia é dia das mães. Mas esse dia é um dia que alguma coisa é muito tocante, porque me parece, né, que, embora alguns estejam comemorando o Dia das Mães só dando presentes, mas a gente também tem o outro lado da moeda. As mães, para nós, não tem presentes que a gente possa dar para a mãe, porque o presente que ela é para nós é muito mais significativo do que qualquer presente que a gente possa dar para as mães. E também dar graças ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele veio a nós, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Jesus Cristo na nossa vida e na vida das mães, não existe nenhuma possibilidade de se cumprir o plano de Deus como criaturas ou como filhos e filhas de Deus. Também eu quero agradecer a Deus pelo dom especial que vocês têm de transmitir o amor. Eu já vi pais amorosos, mas as mães, elas têm um amor que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, porque o amor de Deus é incondicional. E muito poucas mães eu vi durante a minha vida cujo amor seja condicionado ao filho ser bonzinho ou o filho não ser bonzinho. Para a mãe, não importa o que o filho é. O filho é amado da mesma maneira, independente dele ser bonzinho ou não ser bonzinho. Então, no plano de Deus, tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Esse é o enfoque da vida, né? Quando a gente pensa que Jesus Cristo veio aqui para nos dar a vida, mas não só a vida durante a fase que a gente está aqui, mas para abrir para nós a possibilidade da vida eterna. Então, quando se fala de vida que começa no ventre da nossa mãe, está se falando de vida num sentido muito mais profundo, que é o sentido da eternidade. Então, tudo começa e tudo
termina com Deus. E uma outra coisa que acontece em que nós todos, aí não só as mães, mas nós todos dependemos de Deus, é o novo nascimento, que depende de quem? Depende de Jesus Cristo. O nosso novo nascimento, né, depende pela água e pelo Espírito, pela palavra de Deus, depende do Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus não abrir a nossa mente para nós passarmos a ser criaturas do ponto de vista espiritual, então nós não temos muito o que fazer somente como seres biológicos. Muito bem, então nós vamos refletir sobre esse assunto do mistério da maternidade, que é a obra de Deus por completo, desde o princípio até o fim, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus usou muitas mulheres. Nós temos nas Escrituras o exemplo de muitas mulheres que elas cumpriram o plano de Deus para elas, né? Elas não cumpriram os seus planos próprios. Nós temos lá Noemi e Ruth, por exemplo. A história de Noemi e a história de Ruth é uma história de amor muito linda. Então ali se viu cumprir o plano de Deus na vida de duas mulheres. Então veja como é que Deus usa poderosamente as mulheres. Então, o que acontece na prática? Agora eu quero ler somente 2 versículos para começar, porque a gente já leu, eu só vou reviver alguns, repassar alguns versículos. Então, os versículos 26 e 27 mostram o mistério, né? O mistério que aconteceu com a mulher, que pode ser chamada, já que estamos falando de fé hoje, nós podemos ver que aquela mulher foi separada, aquela menina foi separada por Deus para cumprir o plano dele. Então, quando diz lá que havia, quando diz lá que no 6º mês, né, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, o anjo de Deus foi lá para revelar o plano dele para aquela moça jovenzinha que era uma virgem, né? Então, isso daí começou como uma história que aos olhos dos homens é impossível das pessoas entenderem. Como é que pode, né, que Maria, ela deu à luz a Jesus Cristo enquanto sendo uma virgem, né, para cumprir o plano de Deus, porque ela não era como todas as demais mulheres, né? Jesus Cristo era filho de quem? Filho de Maria, mas ele foi gerado por quem? Por José? Não. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Já começa aí a gente lidar com alguma coisa que somente podemos aceitar pela fé. Eu estava falando com uma pessoa um dia desse, e eu falo com essa pessoa lá no Brasil várias vezes, e quando eu falo com ele, eu falo da palavra de Deus. Eu não tenho, embora sejamos amigos por muitos anos, mas o meu objetivo de falar com ele é administrar para ele a palavra de Deus. Aí ele virou para mim e disse assim: olha, você sabe que algumas coisas que estão escritas eu concordo, e as outras coisas que estão escritas, das quais você fala, eu não concordo. Então, o que acontece na prática é o seguinte: a verdade de Deus, como por exemplo a concepção de Jesus Cristo no ventre de Maria e muitas outras verdades, todas as demais verdades escritas na palavra de Deus, né? Essas verdades não tem como a gente entender pela razão humana, porque a razão humana é muito limitada. Se a gente quiser aceitar o que está escrito na palavra de Deus, porque a gente concorda ou porque a gente não concorda, a gente está se colocando numa posição de muita presunção, de muita arrogância, porque a verdade de Deus, ela não depende da nossa razão, ela deve ser aceita pela fé. É óbvio que Deus não nos usa como bonecos, Ele nos fez como homens e mulheres inteligentes e dotados de razão, mas a fé
é algo que vai mais além do que a razão. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. Então nós, como homens, nós temos, ou devemos, se não temos essa fé, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que aumente a nossa fé, de maneira que a gente não queira interpretar as coisas que estão escritas, dizendo que parte eu aceito e parte eu não aceito, porque aí eu acho que isso aí não é agradável aos olhos de Deus. Então, veja, eu quero ressaltar, com tudo isso, é que o plano de Deus, e isso aí vocês sabem, eu não estou falando de nenhuma novidade, o plano de Deus para todos nós é sobrenatural. O plano de Deus, ele envolve as coisas que se podem ver, que se podem palpar, mas ele envolve também as coisas que não se vê, mas que a gente crê pela fé. Então o mistério da maternidade é algo muito delicado, mas é algo muito confrontante. Algo muito confrontante, e isso representa que quando ele criou a mulher, ele criou a mulher com um dom muito especial, ainda que não seja fácil a função de uma mãe. Então, esse é o plano de Deus. Então, a pergunta que vem é o seguinte, falando-se da maternidade, falando-se das dificuldades que uma mãe passa durante a criação do seu filho, mas, por exemplo, existe uma pergunta, e isso nós acabamos de ler esse evangelho e vamos verificar aqui. Será que foi fácil para Maria ser a mãe de Jesus? Quando se fala de experiência de vida. Será que Maria aceitaria o desafio se não fosse uma mulher de fé? Nós estamos falando da fé. Nós não estamos adorando Maria, nós estamos falando da fé de Maria como um exemplo de vida. Mas, o que acontece na prática? O primeiro desafio dela foi quando o anjo veio e deu aquela notícia, e ela perguntou, mas como é que isso vai acontecer? Então veja, dentro da limitação da imaginação humana, era impossível de uma pessoa, como no caso dela, entender como é que seria gerado no ventre dela uma criança por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, aí vem a confrontação das verdades de Deus com aquilo que Deus faz na nossa vida. Imagina uma menina, jovenzinha como ela era, vivendo numa sociedade de extremo legalismo, uma sociedade extremamente rígida e de extremo legalismo, né? Onde que as mulheres eram criticadas. Uma mulher que aparecesse grávida naquela época, né? Sem ser a gravidez de acordo com a lei judaica, imagina o tipo de crítica que ela iria receber. Então esse foi o primeiro confronto. Eu quero crer que durante a vida, vocês mães passam por diversas situações em que vocês são confrontadas a tomar uma decisão não em função daquilo que você ou a família pensa, mas em função daquilo que é o plano de Deus para aquela situação que vocês passem. Tanto tratando de criação de filhos, como tratando de filhos já adultos, como tratando de qualquer situação, no relacionamento conjugal, etc, etc. Imagina, né, como é que Maria ia ser criticada por aquelas pessoas e como é que José ia ser visto, né, ainda num relacionamento com a Maria, que eles não tinham ainda se casado naquela época, era um contrato em que depois se cumpria o casamento, né? Ele não tinha nenhuma relação sexual com ela. Imagina como é que ele também iria ser encarado no meio daquela sociedade. Mas eles foram usados por Deus, principalmente ela, e ele foi solidário com ela no plano de Deus. Isso é uma coisa muito importante, nós temos ministrado isso no programa, Quando se trata do relacionamento conjugal,
há que existir não só uma solidariedade, mas uma cumplicidade entre o marido e a mulher, não para cumprir aquilo que é da opinião do pai, do marido, ou aquilo que é da opinião da mulher, mas serem cúmplices e se cumprir o plano de Deus naquele relacionamento conjugal. Então, o mais importante para desempatar qualquer solução que exista em termos de relacionamento, seja relacionamento dos pais com os filhos ou entre o próprio casal, o que há que se buscar discernimento em oração por intermédio do Espírito Santo é qual é o plano de Deus para a vida da família. Porque a família, ela é a célula mais importante do plano de Deus para a humanidade. Qualquer coisa que venha ameaçar ou comprometer o plano de Deus para a família já é algo que não encontra o apoio na palavra de Deus. Então, vejamos aqui como é que aquele fato, como é que aquela situação repercutiu, como é que aquilo soou no coração dela e como é que a Maria aceitou o plano de Deus para ela, né? Como é que foi? Primeiro houve uma revelação de Deus para ela, por intermédio do anjo. Eu não vou repetir, mas está lá, nos versículos 28 ao 35. O plano de Deus, ela não ficou ignorante ou desconhecedora do plano de Deus para ela, absolutamente. Deus não deixa que a gente fique em ignorância enquanto aos seus planos, enquanto à sua palavra. Tudo que Ele quer de nós está escrito. Então, ali houve a revelação de Deus usando o anjo. Em toda a trajetória, desde o momento que Jesus foi gerado no ventre dela, o anjo anunciou quem seria aquele menino que ia nascer do ventre dela, e eu imagino que se por um lado ela se sentiu muito honrada, por outro lado ela deve ter se sentido com uma responsabilidade muito grande diante de Deus por aquilo que foi revelado a ela e também revelado a José do que aconteceria. Então, comprometida que ela estava primeiramente com Deus do que com a comunidade, primeiramente comprometida com Deus, porque se ela estivesse preocupada, veja, como é que ia repercutir no meio da comunidade, então ela certamente não aceitaria aquele que era o plano de Deus para ela, mas ela estava primeiramente comprometida com Deus. Isso é a primeira lição para nós. Muitas vezes a gente faz isso, ou não faz isso, ou faz aquilo, ou não faz aquilo. Como é que os meus vizinhos vão pensar? Como é que os meus parentes vão pensar? Como é que os meus amigos? O que importa é o que Deus pensa, da atitude que a gente vai tomar. Isso é uma lição para nós, não só para as mães, mas uma lição para nós como pais, uma lição para nós como seres humanos. O que importa não é o que os outros pensam da gente, mas como é que a gente age comprometido com Deus, como estava ela comprometida com Deus. Então, o que aconteceu? Naquele momento, ela foi para a casa da sua prima, lá na montanha. Foi o primeiro desafio, foi ela sair dali para não se expor no meio daquela comunidade, né? E ir lá para a casa da prima. E então, a Isabel, a prima dela, a recebeu. Mas a revelação de Deus continuou. A revelação de Deus continuou. Não aconteceu somente de ela bater na porta da Isabel, a Isabel recebê-la e dar um abraço. Alguma coisa ali do plano de Deus estava deixando claro quem é que estava no ventre de Maria. E aí como é que o que aconteceu naquele primeiro momento? Aqui eu quero aquela revelação de Deus, eu quero ver porque é essencial para nós. Está nos versículos 40 ao 43 que nós não tínhamos lido. Então veja só que revelação linda da parte de Deus. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, que era o marido da Isabel, e saudou Isabel.
Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela para nós as verdades. E mais uma vez, naquele momento, o Espírito Santo, a Isabel ficou tomada pelo Espírito Santo para que ela pudesse discernir o quanto importante era aquele momento para ver quem era aquele que estava no ventre de Maria. Então, aí exclamou ela, a Isabel, em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E aí o versículo 23 diz: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Já ficou muito claro naquele momento ali que não se tratava de uma criança como qualquer outra criança ou com um vínculo de parentesco de sangue, mas o Espírito Santo deixou que Isabel, o primeiro a saber qual era o plano de Deus e quem seria ele era José, quem seria Jesus. Mas a segunda pessoa que teve o privilégio de receber essa revelação foi a Isabel. Então ela ali viu que algo sobrenatural que estava acontecendo era identificar que aquele que estava no ventre dela seria ou era o Senhor da Isabel. Então, imagina, naquele primeiro momento, a Maria teve que ir de Nazaré para Belém, né? E então, chegou lá, ela foi para... Não, naquele momento ela não veio de Nazaré para Belém, ela foi para perto da casa dela, porque era na reunião montanhosa para ir ali visitar a Maria. Mas, no momento seguinte, depois que já estava mais ou menos 7 meses passada da gravidez, aí ela teve que ir de Nazaré para Belém, porque tinha havido lá o tal do censo, que o imperador mandou fazer um censo para verificar as crianças que já tinham nascido e os casais tinham que se alistar lá naquele censo, e aquilo ali, você imagina fazer uma viagem daquela, né, de 145 quilômetros aproximadamente, né, de Nazaré para Belém, 145 quilômetros, viajando em cima de um jumento. Um filme que a gente viu aqui no ano passado, na igreja, mostrava que nesse caminho ela passou por um rio. E imagina uma mulher grávida de 7 meses, né, de gravidez, fazer uma viagem dessa para ir lá e participar daquele censo. Mas isso se trata de uma visão de obediência, né? José e Maria foram obedientes, mas ela não estava submissa, no seu espírito ela não estava submissa ao imperador, ela estava submissa a Deus, porque ela sabia que a cada passo que tivesse que acontecer, aconteceria porque aquela era a vontade de Deus. E era a vontade de Deus, né, que ele nascesse lá em Belém. Então veja essa viagem, o que foi de desafio para ela, mas por obediência e submissão a Deus. Então esse aí é um exemplo dela, né, como uma mulher obediente e submissa ao Senhor. Muito bem. Agora, no momento em que Jesus Cristo nasceu, veja só, no momento em que Jesus Cristo nasceu, aconteceu uma coisa também que foi, ainda que naquele tempo, foi algo de exceção. O que aconteceu quando chegaram lá e o menino estava para nascer? Saíram batendo de porta em porta, e o que aconteceu? Será que tinha algum lugar confortável para ela dar à luz? Ela não tinha hospital, ela não tinha um lugar confortável para dar à luz, não tinha uma acomodação. Então o Senhor Jesus, para uma vez mais cumprir o plano de Deus, ele nasceu lá naquele lugar onde estavam os animaizinhos. Isso aí é uma coisa linda para ver, que ela em momento algum, ela murmurou ou ela reclamou. Será que ela virou para José e disse assim: escuta, eu não vou ficar aqui nesse lugar, aqui não tem conforto nenhum para eu dar a luz
é o meu filho. Não, ela sempre dava graças. Outra lição importante, não só para as mães, mas para nós. Em tudo dai graças, não é isso que está escrito na palavra de Deus? Em tudo dai graças. Ela nunca murmurou, ela nunca reclamou das condições. Então isso é uma lição muito importante para nós também. Então essa é parte da prova que ela passou. E depois então, diante da perseguição que estava fazendo Herodes, e que no final das contas o que ele queria era matar a Jesus Cristo, então eles também mais uma vez receberam orientação por parte do anjo de Deus para que dali eles fugissem para o Egito. Aí eu estava verificando a distância, né, pelo meio que havia naquela época, a distância entre Belém de Judá e o Egito, 450 quilômetros carregando uma criança. Imagina, 450 quilômetros, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha Uber, não tinha 450 quilômetros. Por curiosidade, eu estava vendo, hoje em dia, com as estradas boas que existem lá, um ônibus leva 12 horas. Imagina quantos dias eles levaram para cumprir aquilo que Deus tinha no plano dele para preservar o seu filho, que tinha um papel importantíssimo e essencial para a humanidade. Muito bem, e assim foi, e eles foram lá para o Egito. E não termina aí a missão dela. Veja que a missão dela vai até o final. Ela nunca renegou ou nunca deixou de se submeter àquilo que era o plano de Deus. Mais tarde, ela educou o seu filho, porque os judeus educavam os seus filhos de acordo com a lei judaica, educou Jesus Cristo. Obviamente que o marido dela participou ativamente daquela tarefa de educar o filho desde a infância, ensinou a ele o caminho do Senhor, né? Mas lá na adolescência começou a acontecer alguma coisa notável, alguma coisa muito específica para ela passar como mãe. Como ele tinha a missão dele diante do pai, o que aconteceu? Ele, quando era jovem, começou a sair para ir às sinagogas, né, para pregar sobre o reino do pai dele e do nosso pai. Então eu imagino a mãe, né, naqueles momentos, o filho ainda jovem, o laço de amor que existia entre ela e o filho, né, saber que o filho estava indo para aqui, para lá, para colar, né? Meu filho, será que ela estava preocupada? Meu filho não tem hoje um lugar para dormir? Ele não tinha os confortos que a gente tem hoje. Então isso daí traz outra orientação muito importante para nós, aí não é só para as mães, é para os pais também. E tem um ditado muito errado lá no Brasil, eu não sei se tem em Portugal, que diz que a gente cria os filhos para o mundo. A gente não cria os filhos para o mundo. A gente não cria os filhos para nós, vai chegar um momento em que eles vão sair, mas a gente cria os nossos filhos para o Senhor. A gente cria os nossos filhos para Deus. Se a gente não ensinar aos nossos filhos, os que estão por casar, os que estão aí se preparando para casar, se a gente não ensinar aos nossos filhos o plano de Deus, a gente está deixando de cumprir o papel que não cabe a nenhuma outra pessoa, mas aos pais. Os pais é que têm responsabilidade, e eu acho que talvez uma mãe que diga, não, tudo bem, eu estou consciente de que o meu filho vai sair de casa porque ele está sendo criado para o mundo. Ele não está sendo criado pelo mundo, isso é uma invenção enganosa, porque nós estamos criando os nossos filhos para Deus. Então, aí a próxima grande etapa, né, depois que ele saiu a ministrar, etc, para a gente não se prolongar muito, mas foi o momento em que ele encontrou com João Batista. O momento em que ele encontrou com João Batista, o que aconteceu no momento em que ele encontrou com João Batista? Ele ali foi batizado por João Batista, e eu já comentei isso aqui um dia desse aí, quando nós estávamos pregando. Todos nós sabemos por que ele foi batizado por João Batista. Se ele não tinha pecado, por que ele foi batizado por João Batista? Mas está escrito que foi para cumprir, né,
a justiça de Deus. Então isso a gente já sabe, não vamos entrar em detalhe. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: imagina a mãe, outra vez a mãe em foco, imagina Maria, né, ouvindo aquela profecia que João Batista falou naquele momento, quando estava diante de uma porção de gente, estava ali Jesus para ser batizado, e ele profetizou dizendo o seguinte: o que ele disse? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Maria sabia o que é um cordeiro, porque na prática da religião judaica, os cordeirinhos, eles eram sacrificados. Então, quando eu fico imaginando o que calou fundo no coração dela, ouvir aquilo e saber que dentro do plano do Pai, do plano de Deus, ele iria ser sacrificado. Muito bem, certamente ela conhecia também as profecias do Velho Testamento. Mas aí, o que aconteceu? Outra coisa, que ela aceitou o destino do filho dela, que era determinado por Deus. Mais uma lição para nós. A gente deve aceitar o destino dos nossos filhos, que é determinado por Deus, e não a gente querer impor aos nossos filhos o destino que eles devem tomar. Quantos de nós, eu quero que o meu filho tenha uma profissão liberal, que seja muito sucedido na profissão dele, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Será que a gente está ouvindo qual é o destino, ou qual é a missão que Deus está querendo dar para os nossos filhos? Outra lição grandíssima nesse caso. E ela, mais uma vez, certamente comprometida com Deus, aquilo dali, embora tenha representado para ela um sofrimento, saber que o filho dela ia ser sacrificado, mas aí ela foi até o final. E finalmente ela já tinha cerca de 47 anos, considerando a idade com que Cristo morreu, e mais, ela era jovenzinha quando ela deu à luz a Jesus Cristo. Ela devia ter os seus 47 anos, e aí ela seguiu Jesus até o final. Você imagina que ali foi a maior prova que eu imagino que uma mãe possa ter. Ver o seu filho cumprir aquilo que a ela não agradaria em nada, mas que era plano do Pai. De ver o seu filho derramar o seu sangue, ser maltratado, ser crucificado, mas com o propósito de que ele trouxesse a vida eterna e a salvação para perdão dos pecados, e a vida eterna e a salvação para a humanidade. Então a pergunta que a gente se coloca, não só para as mães, mas para os pais, né? Porque nós somos parceiros na educação dos nossos filhos: será que a gente, quando vê que Deus dá um destino diferente para os nossos filhos, a gente vai estar dando graças ao Senhor, ou a gente vai estar murmurando? Quantos casais que os seus filhos vão ser missionários lá num país que mata, num país muçulmano que mata cristão? Imagina uma mãe ou um pai, ou os dois, saberem que o filho está respondendo a um chamado de Deus para ir para um lugar onde ele corre o risco de ser assassinado pelo fato de ir lá para pregar o Evangelho. Quantas outras coisas que devem ser certamente um risco. Então aqui está a lição: a gente satisfazer ao plano de Deus, mais além do que querer satisfazer aos nossos próprios interesses. Então, veja, nós já vimos o que ela passou, nós já vimos como terminou a história, mas agora eu quero que a gente chegue a uma reflexão final. Como Maria, depois que o Espírito Santo veio, porque foi derramado sobre a humanidade no dia de Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a pouco, né? Depois que o Espírito Santo veio, ele veio com uma função. Uma das funções do Espírito Santo é de nos confortar. Ele é o nosso consolador. Então, se a gente passar por muitas provas, certamente nunca como as que a Maria passou, mas quaisquer que sejam as provas que a gente passa na nossa vida em relação aos nossos filhos, né, a gente tem que pedir
não só o discernimento, mas o conforto do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo na minha vida. Então, minhas irmãs e meus irmãos, deixe que o Espírito Santo, e principalmente eu falo isso para as mulheres, deixe que o Espírito Santo gere a Jesus Cristo no seu coração. Não se trata da geração biológica, a geração espiritual. Deixe que Jesus Cristo gere no seu coração a vida de Jesus Cristo, para que você, quaisquer que sejam as batalhas, as lutas da vida, você possa sair em vitória, porque somente o Senhor pode nos capacitar para isso. E também, com a observação daquilo que a gente viu em Maria, aquele propósito de ser serva de Deus. Ser serva é algo profundo, né? Jesus Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para servir. E as mulheres, como instrumentos do amor de Deus, elas, acima de tudo, devem ser servas do Senhor Deus, né? Deixando que o plano de Deus se cumpra, né? Porque aquilo é um privilégio, o privilégio de ser mãe e ser instrumento da graça de Deus, aquilo é um privilégio. Seja na educação dos seus filhos, ou seja no que for, seja obediente ao Senhor e sempre dê glória ao Pai. Então nunca esqueça de declarar aquilo que Maria declarou. Qual foi a coisa mais linda que eu li nesse evangelho? Que foi a confissão de Maria. Ela disse: eis-me aqui, Senhor. O que mais que ela falou? Faça-se em mim a sua vontade. Faça-se em mim a sua vontade. Esse deve ser o propósito não só das mães, e o nosso propósito como filhos e filhas de Deus. Então, não há, minhas irmãs, nenhuma outra criatura humana que Deus tenha criado e que tenha o privilégio e a capacidade que vocês têm de amar, porque também está escrito que o amor genuíno, o amor, ele cobre o quê? Uma multidão de pecados. Então, eu gostaria que a gente guardasse esses ensinamentos para a prática da nossa vida e que a gente possa orar juntos agora para agradecer a Deus pela mãe que Ele nos deu. Pela mãe que Ele nos deu. Certamente que existem pessoas aqui que as suas mães já não estão mais entre nós, mas que a gente guarda as memórias daquelas mães, das nossas mães, no caso de que elas não estejam mais entre nós. Mas ainda hoje, eu quero dizer a vocês, finalizar dizendo a vocês o seguinte: se você ainda tem a sua mamãe, não estou falando da sua mãe, a sua mamãe, você chegue para a sua mãe, procure a sua mãe e diga: mamãe, eu te amo. Que é um privilégio que poucos que já se encontram com uma certa idade, é um privilégio que eu e muitos outros que já não têm a sua mãe aqui, não tem. O de poder chamar a sua mãe e falar, manifestar o seu amor, mas chamando a sua mãe pela expressão mais sublime de amor, que é dizer mamãe. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua graça, te agradecemos por Jesus Cristo que veio para revelar o seu plano e a sua vontade na nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, porque Jesus é aquele que faz com que a gente possa entender a dimensão da vida que começa no ventre da nossa mãe, mas que segue por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado pela mãe que o Senhor nos deu, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela possibilidade que a gente ainda tem de ouvir da sua palavra e encher o nosso coração da alegria
que só o seu Santo Espírito pode nos trazer. E assim nós glorificamos a Ti, Senhor Jesus, e agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode dizer amém. Então agora a gente vai ter a oportunidade de fechar essa mensagem com uma canção que fala de fé. O assunto é a fé. Então vamos ver esse número especial que trata da fé. Amém?